Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Cinema. Eu sou a Maria Clara Magalhães Cabral, jornalista e mestranda em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sou a Aline Gomes Alvim, sou formada em Ciências Sociais e sou mestranda em Comunicação também pela UFJF. Hoje, o Papo de Cinema, que faz parte do projeto A Experiência da Ida ao Cinema, Subjetividade, Memória e Comunicação, do Grupo de Pesquisa Comunicação, Cidade e Memória, o CONCIME, da Faculdade de Comunicação da UFJF, recebe a jornalista, mestre e doutoranda em Comunicação, Ana Clara Campos, que vai conversar com a gente sobre a sua trajetória e os seus trabalhos sobre cinemas de rua e cinemas domésticos. Ana Clara é juiz-forana, jornalista desde 2014 pela UFJF, com o trabalho intitulado de Memórias e Filmes Domésticos em Super 8, a família Assis em Juiz de Fora. E em 2017, ela concluiu o mestrado em comunicação, também aqui pela UFJF, com a dissertação Memória e Encenação no Filme de Família, sobre a produção de filmes domésticos nos anos de 1970, aqui na cidade de Juiz de Fora. E agora ela já está no segundo ano do doutorado, também em comunicação pela UFJF, com um trabalho sobre o Cine Edgar de Cataguases, uma cidade próxima a Juiz de Fora. Ana Clara também é técnica administrativa em educação pela UFJF. Bom, Ana Clara, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Maria Clara e Aline, pelo convite. E vai ser bom falar sobre essa pesquisa, né, que eu fiz tanto lá para trás, na minha graduação, pós-graduação, e o que eu estou entrando agora também no doutorado, estudar sobre audiovisual e cinema. Obrigada. Então, Ana Clara, alguns dos cinemas que a gente já pesquisou fazia parte de empresa familiar, né, criada e mantida por uma família, como é o caso de um dos últimos cinemas a serem pesquisados, que foi o Cine Floresta. E no seu mestrado, você pesquisou a criação de filmes por famílias, mostrando que essa herança cultural ela permaneceu, só mudou de estrutura com a evolução dos equipamentos disponíveis em casa. Como foi estudar essa herança para a cultura da cidade? Então, Aline, quando eu estudei essa herança cultural, eu entendi como que as esferas pública e privada se entrelaçam na construção da identidade de uma cidade. No caso da família Assis, em Juiz de Fora, eu percebi que o cinema não era só um negócio, né? Não era só uma forma de abrir uma sala de cinema de forma comercial, não era um negócio, era uma paixão que foi passando de geração para geração. Então, desde a criação do Cinema da Floresta, lá na década de 40, para o lazer dos operários que trabalhavam lá na fábrica, né? Lá no cinema, no bairro Floresta, até as produções da produtora Regina, que foi estudada pela Harusa Gonçalves, que foi também bolsista da Cristina e participante do CONCIME. E, então, desde essa produção do cinema Regina, os registros domésticos também eram uma coisa que aconteceu, né, dentro da família Assis. Primeiro pelos registros domésticos do Júlio Assis, que foi quem criou a produtora de cinema Regina, e depois do Márcio Assis, filho dele, que foi o que eu estudei também, né, na minha graduação e no mestrado. Então, essa transição do cinema como um espetáculo público para o registro cotidiano no ambiente doméstico, que eu explorei no meu mestrado, revelou que o desejo que a gente tem, né, de eternizar aqueles momentos felizes, né, em família, é uma resposta àquela fugacidade, né, da vida moderna. E ao pesquisar os filmes em Super 8, né, do Márcio Assis, entendi que o cinegrafista de família atua como um cinegrafista participante, né? Hoje a gente acha muito comum, né? A gente tem as câmeras amadoras, geralmente de celular. Então, quando a gente faz vídeos da família, sempre tem alguém interagindo, né, com a gente. Então, surgiu lá naquela época, quando no Super 8, no 16mm, com aquelas bitolas amadoras. Então, o cinegrafista participante começou ali a colecionar memórias, que ao mesmo tempo em que ele documentava os ritos,
como batizado, casamento, aniversário, também acabava registrando a própria evolução urbana, né? As roupas, os hábitos da sociedade, né? Lá daquela época, né? Na década de 70, que é do Super 8. E essa trajetória de pesquisa me mostrou que o cinema de rua e o filme de família são parte de um mesmo corpo cultural. Então, hoje no doutorado, eu mudei um pouco o meu foco, né? Não estou mais estudando cinema amador, mas eu olho hoje para o cinema de rua, do cine, depois mais para frente eu vou falar de qual. Então, eu continuo estudando uma herança que vem sobre outra ótica, né? São os espaços vazios que deixam na paisagem urbana e na memória coletiva dos cidadãos aquela nostalgia, né? Então, estudar o cinema é estudar como a gente, como sociedade, escolhe ser lembrado. É o que eu acho. E, Ana Clara, uma coisa que a gente estuda muito no cinema de rua era essa relação coletiva mesmo de assistir aos filmes que hoje, né, o streaming não permite tanto, porque cada um pode assistir da sua casa, ali individualmente. E o cinema, ele proporciona isso, assim, né, você tá ali junto com aquele grupo numa mesma sala, no mesmo espaço, assistindo a uma mesma produção. Para você, assim, as suas pesquisas, como que elas mostraram como que era essa relação coletiva de assistir aos filmes, tanto os domésticos quanto do cinema de rua? Então, Maria Clara, assistir esses filmes era, assim, muito mais do que só assistir um filme em casa, né? Você se vê na tela. Então, era muito mais do que só uma visualização do filme, né? Tinha um verdadeiro ritual, né? De sociabilidade, de entretenimento que juntava, pelo menos nos filmes domésticos, a esfera do privado, né? Ali dentro de casa, e do coletivo. Então, no ambiente doméstico, as sessões de cinema de família funcionavam como esse jogo coletivo que é um acontecimento social comparável a uma festa ou algum happening. Né? Não sei se vocês conhecem esse termo, né? O happening é uma coisa que é como se fosse um show, assim, né? Que você faz uma performance. Então, isso se distancia daquela postura passiva que seria de um cinema tradicional. A pessoa apenas assistir a tela, às vezes reagir, mas não tanto interagir com a tela. Então, o espectador no filme doméstico não é apenas uma pessoa que via a imagem, mas é um personagem que participava ativamente da sessão. E não sei se vocês chegaram a ver, ou ainda estou aqui, lá tem uma cena que eles assistem um filme e colocam lá uma bitolinha em Super 8 para rodar lá no projetor. E aquilo é um jogo coletivo, né? Então, era comum assim, que os familiares eles conversassem, fizessem piadas, dessem risadas, rissem da performance uns dos outros, né, diante da tela. E as sessões mobilizavam todos os parentes que participavam ou não daqueles filmes, incluindo assim rituais, né, como apagar as luzes da sala, né, projetar ali na parede, uma parede branca, preparar uma pipoca, um suco de caju, suco de uva e juntar as crianças todas para poder assistir, se ver na tela. Então eram momentos de grande descontração que podiam ficar a noite inteira. E então, como muitos filmes eram mudos, aquela figura do cinegrafista, como o tio Julinho, né, o pai do Márcio Assis, ou o próprio Márcio Assis, eles podiam atuar como um narrador, contando as histórias do que ele estava filmando naquele dia, contextualizando as imagens para os netos, para os sobrinhos. E essa narração funcionava como uma trilha sonora humana que dava um sentido aqueles pedaços, né, de cenas, de imagens que ficaram registradas. Então, o uso frequente de olhar para a câmera é muito diferente entre
a sessão de cinema normal, né, que a gente vai ao cinema de rua, e a sessão de cinema do filme de família, né, que a gente tinha esse olhar para a câmera nos filmes domésticos, transformando o espectador também em um cúmplice da ação. E assistindo esses filmes, assim, décadas depois, os membros da família sentiam que as imagens também retribuíam o olhar. Então, isso reforçava os laços identitários e a coesão do grupo. Aí, já na esfera pública, como o Cinema da Floresta, a relação coletiva também era vibrante, apesar de que não eram as mesmas pessoas que estavam ali na tela, sendo filmadas e interagindo com elas mesmas. No Cinema da Floresta, os intervalos das sessões eram momentos para sociabilizar, né? Conversar, trocar ideia, paquerar. Então, isso se assemelhando àquela convivência que a gente tem nos cinemas de rua, né? Teve, né, nos cinemas de rua, nas praças, nas ruas da cidade. Então, em resumo, se você estiver na sala de estar assistindo um filme de família, junto com a sua família, ou no galpão de uma fábrica, ou no cinema de rua, assistir os filmes é um exercício de memória compartilhada. Então, as imagens servem para reapresentar um grupo a si mesmo, celebrar aquela alegria, né, de estar junto com outras pessoas. Então, achei muito interessante que você falou do Ainda Estou Aqui, porque também esse ano teve, né, o Agente Secreto, que trabalha um pouco ali, né, na construção, né, da cidade, um pouco sobre cinema de rua, né, faz uma homenagem ali, o Kleber Mendonça Filho, ele traz um pouco dessa homenagem também aos cinemas de rua, que ele já fez posteriormente Retratos Fantasmas, mas ele retoma ali, né, e traz também essa coisa da memória, né? Eu acho que ele traz muito essa ideia de resgate da memória desses espaços e que leva para a nossa próxima pergunta, que é sobre a importância da construção da memória, né? Em relação à família, mas também aos cinemas de rua. Essa relação entre família e cinema, eu vi tanto na minha graduação e pós-graduação, mestrado, quanto vou ver agora também. Só que são casos mais diferentes, né? Que eu vou ver agora é um cinema mais comercial. Então, essa relação entre a família e cinema, seja na gestão de salas de cinema de rua ou na produção dos filmes domésticos, ela é importante para a construção da memória coletiva e da identidade urbana, que permite que as pessoas comuns, né, elas ganhem um lugar na história oficial das cidades. E muitas das grandes salas de cinema de rua foram mantidas por estruturas familiares, né? Então, isso transforma o negócio em uma extensão da vida social e da elite local, muitas vezes, em um serviço que é de utilidade, né? O lazer é uma utilidade pública. Então, o cinema da Floresta, né, e da família Assis, nesse caso, em Juiz de Fora, a família Assis criou o Cinema da Floresta lá na década de 40, adaptando um galpão de fábrica para levar lazer para os operários da fábrica de tecidos. E esse cinema de bairro funcionava como um ritual de sociabilidade, onde a comunidade se encontrava nos intervalos das sessões. E isso se assemelha também àquela convivência que teria num centro urbano, né, numa praça. E no caso, em Cataguases, o cinema que eu vou estudar é o Cine Edgar, atualmente, mas ele já vem desde 1896 no Cine Teatro Recreio, que teve uma relação também que tem, né, com família, que era a família Cunha. Então, o Cine Teatro Recreio, que depois se tornou o Cine Teatro Cataguases e depois virou o Cine Teatro Edgar,
por bastante tempo ele foi gerido por uma empresa que era Cunha e Filho, Augusto Cunha e Edgar Cunha, que faziam esse gerenciamento familiar, garantindo uma continuidade administrativa e uma relação, né, de zelo com aquele espaço, que a população também tinha um carinho. E no âmbito privado, as produções do filme doméstico, especialmente em Super 8, permitiu que as famílias construíssem suas próprias narrativas, transformando o cotidiano num espetáculo particular que reforçava os laços, né, de identidade. E essa relação é importante porque cria âncoras da memória, que as pessoas, a memória, né, segundo o Roysen, a gente segura a gente na questão do presente, mesmo sendo a memória, e numa sociedade, né, que a gente está tudo tão corrido. Então, a memória cria âncoras para a gente com o passado, com afetividade e tudo. Então, assim, tanto as salas de cinema, enquanto espaços públicos, quanto os rolos de filme, que são o que a gente não tem hoje, né? Que são suportes materiais para poder gravar as imagens. Isso permitiu que isso funcionasse como um lugar de memória, né? Tanto o espaço físico quanto a materialidade dos rolos de filme. Funcionando como um lugar de memória, protegendo também os grupos contra essa fugacidade do tempo. E dessa forma a gente pode preservar o patrimônio imaterial, né? Então as histórias do cinema de rua, que vocês, né, também fazem as pesquisas, as entrevistas com pessoas, né, que participaram, que foram parte da plateia do cinema de rua, das audiências aqui em Juiz de Fora. Essas histórias permitem entender o cinema como um intercâmbio social e cultural, indo além da análise fílmica em si. Isso gera um lastro, né, à existência familiar e da sociedade de uma época, permitindo que a história seja contada sob o ponto de vista de quem viveu, né? Então, isso congela no tempo, né, que nem o site que a gente tem, né, dos cinemas de rua, para as próximas gerações conhecerem aquilo que não conheceram. Inclusive até aquele projeto de extensão também, quando a gente leva às escolas, as pessoas descobriram o que são os cinemas de rua, que elas não chegaram a conhecer. Uhum. Sim, e Ana Clara, você acha que existe alguma coisa assim que o cinema doméstico ele oferece que o cinema de rua não consegue proporcionar? Então, sim, só que não só o cinema de rua, o cinema de shopping, né, também, tem uma diferença, que é esse jogo coletivo, que é o que a gente tem hoje, já ficou até um pouco banal, porque o jogo das câmeras, assim, né, que você está sendo filmado e você interage com o cinegrafista, mas essa parte da imagem já é banal, da criação da imagem, mas o assistir a imagem em grupo é aquilo que a gente não tem nos cinemas, nem também nos filmes que a gente faz, nos vídeos que a gente faz, né, com o celular. Então, aquele jogo coletivo, aquela estética amadora que mostra que tem uma intimidade entre a câmera e o personagem, né, que está sendo filmado. Então, é uma coisa que o cinema de rua e o cinema em geral, né, a gente assiste, com a natureza que tem, né, de mostrar filmes mais para um grande público, mais espetaculares. Então, eles não conseguem replicar dessa forma. Então, enquanto o cinema de rua é um espaço de sociabilidade urbana e de encontro com o outro na praça pública, nas ruas, o cinema doméstico ele
tem esse ritual mais privado, de reafirmação da identidade daquela família. E diferente dessa postura, assim, mais silenciosa, mais passiva, que era exigida nas salas de cinema, hoje em dia a gente até nem exige tanto, né? Principalmente se você for alguma sessão de filmes da Marvel, por exemplo, você vai ver que tem vezes que o pessoal vibra ali como se estivesse num jogo de futebol. Então, assim, diferente do que costuma ser exigido, né, nos filmes, o silêncio para poder prestar atenção, em casa aquela sessão de cinema era muito mais interativa, barulhenta e muito mais um acontecimento social dessa forma. Então, é um momento onde a família intervém naquela imagem, fazendo aqueles filmes, fazendo piada, rindo, né, uns dos outros. Tem aquela narração ao vivo, como principalmente os filmes Super 8 ainda eram mudos, teve alguns, uma época que já começaram a ser feitos filmes com som, mas eles eram mudos a maior parte. Então, o cinegrafista ou uma outra pessoa atuava ali como narrador, preenchendo umas lacunas que podia ter nas imagens, ou como uma história oral da família. Então, resumindo, se o cinema de rua oferece aquela magia da imersão, né, em outros filmes, em outros mundos, e aquela convivência na cidade, na praça, o cinema doméstico ele já oferece uma materialização do afeto. E essa oportunidade de a própria família ser protagonista e plateia da sua própria história. Que nem eu também assisti recentemente, esse ano, um documentário que falava sobre Ibitipoca, sobre um vilarejo ali próximo a Ibitipoca, e a gente assistiu na praça em Ibitipoca com a presença de algumas pessoas que foram também entrevistadas, né, no documentário. Então, foi muito interessante fazer participar dessa sessão de cinema, assim, na praça. Então, você vê que as pessoas, né, se identificam, conhecem aquelas pessoas na tela. É uma coisa, mesmo sendo pública, bem próxima do cinema doméstico também. E, Ana Clara, qual que foi a sua primeira experiência, né? A primeira lembrança que você tem, assim, de ir num cinema de rua? Porque você falou do Cine Edgar e eu fiquei me perguntando se foi o Cine Edgar, né? O seu primeiro cinema de rua, assim. Mas queria saber qual que é essa sua primeira lembrança. Então, vamos dizer que tanto no meu mestrado quanto agora, é uma questão de nostalgia de coisas que eu ainda não vivi. Porque durante também o meu mestrado, eu ficava assim, gente, que coisa impressionante, né? Assim, a gente não teve essa oportunidade de fazer, porque o VHS já era um pouco mais caro, a minha mãe era mais de tirar foto, de fotografar. Então, o que eu achei interessante quando era o cinema doméstico é justamente aquilo que eu não tive, que era fazer essas sessões que tive só 2 vezes com VHS. E o cinema de rua, o que eu estava justamente tentando lembrar quando foi a primeira vez que eu fui ao cinema de rua. Eu acho que na minha época eu já comecei a frequentar cinemas já dentro de shoppings mesmo. O que eu lembro do primeiro cinema de rua que eu cheguei a passar em frente e falar, gente, aquilo é um cinema, era o Cine Veneza, ali na Rio Branco, que hoje não sei se eu posso dizer o nome, é um lugar que a gente faz exames clínicos, né? E é uma coisa assim, uma coisa que se perde muito, né? A gente olha lá para dentro e você começa a ficar imaginando como será que era essa estrutura aqui dessa clínica para o cinema. E é isso que eu me lembro. Minha primeira lembrança não foi assistindo. Eu acho que eu ainda não fui no filme, assistindo no cinema de rua mesmo. Bom,
E como você mencionou, né, que você não teve assim essas experiências, né, de assistir a um filme em um cinema de rua, já teve algum cinema de ruas que você chegou a visitar o espaço, ele estava sendo mantido ali, todas as características dele? Teve algum que você visitou? Então, eu visitei recentemente, ainda não cheguei a entrar, mas o último que eu visitei foi por causa da minha pesquisa, né, do Cine Edgar, lá em Cataguases. Eu estive lá em abril e só consegui do lado de fora, né, registrar o estado atual, né, do edifício para colher o material para minha tese. Só que essa visita foi só para poder tirar essas fotos e verificar, né, como que ele está sendo mal, fica aquela ruína assim, mal utilizada, né? Porque desde 2013 ele está fechado, interditado, por causa de problemas estruturais, né, risco de incêndio. E que eu encontrei foi meio que as ruínas de um antigo, a gente chama de palácios, né, palácios cinematográficos. Então, o saguão vazio, a bilheteria ali sem ninguém, e algumas marcas assim da deterioração que é uma marca do atual abandono, né, que está tendo, que está, de certa forma, assombra a praça onde o cinema fica. E apesar de ser o cine, tem um outro cinema que é dentro de um shopping, é a única sala de exibição que tem na cidade, é o Cine Hits. Então a minha relação está sendo com o Cine Edgar para compreender, né, que essas ruínas significam atualmente, né, para a memória e para a identidade dos moradores lá de Cataguases. Então, chegar ali e ver aquele espaço físico com o letreiro caído, né, porque tem as letras lá, Cine Teatro Edgar, aí algumas estão faltando, né, caíram as letras. Então, isso deixa, né, com a gente aquela sensação de podia estar sendo muito melhor aproveitado, aquele silêncio, né? Apesar da praça ali estar sempre movimentada, podia estar muito mais movimentado e funcionando, né, como espaço cultural, que é direito dos cidadãos. E Ana Clara, existe algum cinema de rua que você considera um exemplo de resistência cultural? Eu sei, né, que o Edgar ele está aí, né, desativado, mas acaba também que ele passa um pouco, né, por esse lugar de resistência, assim. Então, sem dúvida, né, o Cine Edgar, ele é um exemplo que eu tenho de resistência cultural, apesar de não estar em funcionamento atualmente, e que me lembrou também o filme do Kleber Mendonça Filho, né, os Retratos Fantasmas, porque ele está ali, mas não está ao mesmo tempo, tá como se fosse um fantasma mesmo. Então, mesmo estando interditado desde 2013 e está com estados mais, né, de arruinamento aos poucos, ele ainda está ali vivo no imaginário, na identidade dos moradores de Cataguases, assim como um lugar de memória que está desafiando o apagamento histórico. E o cinema Alameda, apesar de não ser considerado assim, cinema de rua, ele é uma coisa mais próxima que a gente tem de cinema de rua atualmente em Juiz de Fora. Então, eu considero o cinema Alameda um exemplo de resistência cultural, principalmente, porque ele já acabou, já voltou, já acabou de novo, e agora a gente espera que ele tenha voltado de vez, né, para poder compor a programação, o direito à cultura do Juiz Forano, e com essa parceria que tem também com a prefeitura, acredito que vai ser uma forma de resistir melhor
às necessidades que a gente tem atualmente, né, do cinema de rua. Bom, e para encerrar, Ana Clara, eu gostaria de perguntar se você tem alguma indicação de autores, né, assim, de alguns livros, ou até mesmo filmes, né, já que a gente está trabalhando no audiovisual, mas indicações, assim, de algumas produções que falem sobre essa temática de filmes domésticos, ou então que falem sobre as temáticas de cinemas de rua. Sobre filmes domésticos e memória privada, eu sugiro principalmente o Roger Audin, que é um francês que estudou muito filme de família. Então, na minha dissertação, eu tenho muitos artigos em diversas línguas, né, sobre ele, quer dizer, sobre os filmes de família, né, escritos por ele. Tem a Thaís Blanc, que participou da minha banca, também, que tem uma tese sobre o cinema doméstico no Brasil. A Lila Foster, que fez pesquisas sobre a preservação de filme doméstico na Cinemateca Brasileira. Filmes que eu sugiro: Helena, da Petra Costa, Os Dias com Ele, da Maria Clara Escobar, que são utilizados arquivos domésticos, né? E Jonathan, da Mariana Mussi, que também é do nosso grupo de pesquisa, que é um curta-metragem que eu também tive a oportunidade de colaborar com a pesquisa audiovisual de filmes em Super 8, para poder compor ali um clima de nostalgia, né, e de melancolia ali no curta-metragem. E sobre cinemas de rua, a gente estuda muito, né, a Aline também sabe, que a gente estuda bastante a Thalita Ferraz, que é uma referência obrigatória, né? Atualmente, ela ainda pesquisa muita coisa, já tem mais de uma década que ela faz pesquisa sobre a expectação cinematográfica e atualmente sobre esses aspectos que eu cheguei a comentar, sobre a ruína, sobre esses aspectos de assombrar, né, dos filmes, dos cinemas de rua atualmente, que estão em estados mais abandonados. E o João Luiz Vieira também, ele é um dos precursores no Brasil desse deslocamento da história do cinema, com H maiúsculo, focada também na produção e análise fílmica, para as histórias de cinema, que é focada nas salas e no público dos cinemas, principalmente cinemas de rua. Também há um livro da Alessandra Brum, Histórias do Cinema de Rua de Minas Gerais. Também é uma coletânea muito interessante para poder começar sobre esses assuntos. E o filme, a gente já citou, né, os Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que faz uma arqueologia do cinema de rua do Recife, que também combina muito com essa ideia que eu tô pegando agora no doutorado para falar sobre o Cine Edgar, sobre o retrato fantasma, né? É isso. São algumas referências, já são bastante. Eu adorei. Já li, eu tive a oportunidade de ler alguns, né? Mas com certeza tem bastante indicação rica aí. E a gente chegou ao final de mais um Papo de Cinema. Em nome de todo o grupo Cinemas de Rua de Juiz de Fora, muito obrigada pela participação, Ana Clara. Mais uma vez, eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de estar compartilhando aqui sobre as minhas pesquisas. E a você que assistiu a nossa conversa até aqui, muito obrigada pela audiência e nos vemos no próximo Papo de Cinema.